A gente tá falando de ecossistemas, né, e tudo mais, e aí queria saber um pouco mais sobre os grupos, assim, que você participou, como é que funcionava, né? Porque, por exemplo, a gente fala banda, aí fala, caramba, tem todo um rolê, às vezes um não faz igual o outro faz. Como é que é esse ecossistema e processos criativos? Eu não sei se vocês faziam músicas juntos ou se cada um tinha a sua carreira solo e denominava grupo para ter mais força e participar das Uhum, paradas. Como é que era isso, assim, ou como é que é isso ainda, né? sim. Então, no Ideologia Ativa, nós éramos três, né? Aí eram dois meninos e eu. É, o sistema de ensaio, de reunião e tudo mais, assim, nos grupos que eu participei eram bem parecidos, assim, Aham. né? Uhum. A gente sempre se reunia na casa de alguém, e aí a gente fazia os ensaios, né? Que aí a gente, na época, a gente. E aí eu ensaio assim, tá, gente? Muito simples. Toca-se o beat, e aí cada um toca, né, canta a Canta sua sua parte. parte, tudo mais. Às vezes com microfone, às vezes não, porque nem sempre a gente tinha, né, essa estrutura e tal. E essa questão do processo criativo, na maioria das vezes, eu acho que em todos os que eu participei era apresentava-se um beat Uhum. e falava, olha, tive uma ideia, ou já chegava com a sua quem Aham. teve, né, A ideia. quem partiu, né, com a ideia e Uhum. tal, a Uhum. primeira ideia, olha, escrevi minha parte. Hum. Aí a pessoa cantava a parte dela e aí a gente escrevia a nossa parte também ali a ver com o tema, com o Uhum. assunto e tudo mais. Então eram basicamente isso. Nos grupos que eu participei, é, só no Safari, só no Safari e no De Origem que nós tínhamos trampos paralelos, Ah, né? tá. Então, Ideologia Ativa nós éramos só o grupo mesmo, Comando 11 também. E aí depois do Safari, aí cada um de nós já tinha seus trampos, né? E aí a gente tinha o grupo Uhum. juntos, né? E De Origem também, que aí a Mary cantava num grupo e eu cantava no Safari já. Aham. E nós tínhamos o grupo. Então, eu tinha a minha carreira, Nossa cantava no senhora, Safari e cantava no De Origem gente. também. É. Nem Meu pouco com Senhor. vontade de fazer rap. Não, É. é. E o processo criativo era basicamente isso, era bem Aham. parecido, assim, de todos os grupos, Pode crer. E, né? e aí, agora você falando, né, que tinha a sua carreira, mais outros dois grupos, como que você criava? Você tinha distinção, tipo, eu vou criar desse jeito para o Safari, desse jeito aqui vai ser pro De Origem, e esse aqui sou eu. Tinha Uhum. distinção ou não? Verdade, porque às Tipo, vezes você faz porque uma letra foda e fala, isso aqui eu vou usar pra quê, tá ligado? Pra que eu vou usar? Exatamente. Então, na verdade, o que que acontecia? Eu acho que essa diferença ela já acontecia meio que naturalmente, porque, por exemplo, no De Origem, a gente sempre foi para uma linha de falar muito a respeito do ser mulher. E Ah, aí, é, qualquer coisa sobre ser mulher, sim. né? Então, eu lembro que no Se Renda, por exemplo, a gente escreveu muito sobre, né, o De Origem Africana era sobre ser uma mulher, sobre mulheres, Aham. ser uma mulher preta, né? Afasta, a gente falava muito sobre a força da mulher, sobre como era nós quando nós estamos juntas, né? Enfim, então assim, acabava que ia mesmo para um Aham. viés naturalmente. No Safari, nós falávamos de vivências, mas como um coletivo. Então, por exemplo, Ah, sei lá, o Du chegava com uma visão ali na letra dele. E eu ia falar sobre o mesmo tema, mas da minha perspectiva, né? Então, acho que essa separação, assim, ela meio que saía naturalmente, sabe? Assim, então, eu nunca, nem, acho que eu nem nunca tive essa coisa de tipo, ai, pra quem que eu vou escrever? Eu acho que era muito isso, assim, sabe? da hora.